Oi, professora! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre plantas daninhas, que são normalmente plantas nativas ou exóticas que nascem indesejadamente. Pode ser em plantio agrícola ou pode ser simplesmente em áreas que elas não são desejadas porque geram competição entre outras plantas. As ervas daninhas, elas possuem entre aproximadamente 250 a 300 espécies. Dessas, 40% das espécies de todas as ervas daninhas são da família de duas famílias específicas, da família Asterácea e Poácea, que é a família das iramídeas, as poáceas. E dessas aí, por exemplo, elas correspondem a uma alta capacidade de adaptação. Por exemplo, por isso que as ervas daninhas, elas tendem a se proliferar muito mais rápido que as demais plantas que vão competir com elas, porque elas têm uma alta capacidade de adaptação. Elas não precisam de um solo fértil, rico em nutrientes. Ela é um solo pobre já é o suficiente. Uma região até mesmo com pouca água, que chove pouco, que tem muito sol. Elas resistem aos ambientes bastante inóspitos. Elas são muito adaptadas evolutivamente. Então essas plantas, elas ficam na frente em comparação com as demais cultiváveis. Então, e as ervas daninhas, elas também têm uma ferramenta muito importante para a sua proliferação e que dificulta o crescimento das outras. Que, por exemplo, ela tem um efeito alelopático. E essas ervas, elas podem, quando por exemplo elas são retiradas, as suas raízes produzem substâncias químicas que limitam e vão impedir o crescimento de demais plantas naquela área que ela foi retirada e áreas próximas. Exemplo dessas plantas são o dente de leão, o picão, são a trepoeira roxa, vulva braquiária, e normalmente essas plantas elas têm mais facilidade em se manter, em se proliferar, porque elas geram muitas sementes, elas têm a dormência da semente, né? Produção rápida, e além delas se reproduzirem através das sementes, elas se reproduzem também através de bulbos, de tubérculos e de rizomas. E elas podem ser tanto monocotiledôneas como eudicotiledôneas. E as ervas daninhas, elas também têm uma diferença com relação às sementes. As suas sementes, elas podem fazer o que parece um banco de dados. Então, por exemplo, algumas espécies, como por exemplo caruru e beldroega, elas podem ficar décadas no solo. Então, essas sementes, como ele falou anteriormente, que elas germinam em épocas diferentes, algumas ficam no solo. E elas ficam ali décadas, e com o passar do tempo, por exemplo, aquela terra onde as sementes estão for virada, e elas baterem com o sol e achar uma forma adequada, se elas acharem que já está no tempo delas se reproduzir, elas simplesmente vão despertar e vão se reproduzir como se elas não tivessem ficado ali 30, 40 anos, mas como se fosse um dia só, para elas já servem. Então, as sementes possuem essa capacidade de fazer tipo um banco de dados o que auxilia muito a proliferação das ervas daninhas a longo prazo. E essas plantas daninhas, algumas delas podem ser superalimentos, podem ser alimentos não convencionais, porque normalmente a gente não vê, né, as pessoas se alimentando dessas plantas. Mas, por exemplo, o dente de leão, ele tem mais ferro do que o espinafre e pode ser comestível tanto a parte da raiz, quanto a parte das folhas, quanto a parte das flores. E a beldroega, ela é rica em ômega 3. Então vocês se perguntam, então por que existe? Qual é a finalidade das ervas daninhas? Se, por exemplo, elas causam mal à agricultura. Então, as ervas daninhas, elas têm uma função fundamental na proteção do solo. Então, por exemplo, elas atuam como se fossem umas médicas do solo. Então, quando a terra está ali, não está compactada, está com um solo muito pobre em nutrientes. As ervas daninhas, elas possuem uma estrutura adaptada por exemplo, elas têm as raízes profundas. Então, elas penetram o solo até solo duro
e faz com que volte de novo os nutrientes para aquele solo pobre e fazendo com que ele então volte os seus nutrientes para assim gerar uma fertilidade do solo. Então as ervas daninhas não são de todas ruins, elas são médicas do solo, elas protegem o solo contra futuras erosões e processos negativos. E é isso, gente.